Ok, pessoal, então vamos lá, seguindo aí o nosso conteúdo, né? Então tô aí para mais um vídeo. Nós gravamos um vídeo, já lançamos um vídeo essa semana falando sobre liquidez, né? Sobre os indicadores de liquidez. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Sobre os indicadores de liquidez e tratamos de 4 indicadores, né? Os indicadores considerados aí mais importantes na contabilidade. Lembrando que isso aqui, como eu falei, né, não tem efeito sobre lançamento contábil, sobre escrituração contábil, mas simplesmente sobre análise, sobre contabilidade gerencial, que é o foco aqui que a gente tem dado no nosso canal, no nosso conteúdo, tá bom? Então hoje nós vamos pegar um balanço de uma empresa real. Peguei um balanço de uma empresa na B3, né, na bolsa, e nós vamos analisar esse balanço com os indicadores de liquidez somente. Então nós vamos começar por liquidez, depois vou gravando outros conteúdos ainda sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá sem demora, né? Já vou puxar aqui o nosso Excel, né, para a gente poder já começar. Tá aqui. Então beleza. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu faço, então tem um balanço aqui, né? Um exercício findo em 31 de março, né? Então esse é o fechamento dessa empresa, né? No contexto dessa empresa, o balanço o exercício é encerrado em 31 de março. E eu tenho 4 anos aqui para a gente poder trabalhar os indicadores, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu faço, eu estou tratando de liquidez, né? Então eu vou precisar das contas do ativo circulante, do passivo circulante, eu vou destacá-las, né? Tá aqui, o circulante já tá aqui do ativo, do passivo também tá aqui, circulante do passivo, ok. Eu destaco elas, que é mais fácil de eu achar, né? Depois. Vou precisar das disponibilidades, que é caixa, equivalência de caixa, tá aqui. Vou dar um destaque nela também. São contas aí que eu vou precisar delas, né? O que mais? Eu vou precisar, passivo circulante já tem. Os estoques também, eu vou ter que destacar os estoques. Então, isso aqui é uma coisa que eu faço, tá? Você fique à vontade aí, mas é uma prática que eu tenho. Primeiro, de usar o Excel, que é uma ferramenta muito lógica para esse tipo de processo, né? Deixa eu chegar mais pertinho, fica mais fácil da gente olhar. Os estoques e o ativo circulante já foi. Passivo circulante, total do circulante do passivo tá aqui, né? Desculpa, do passivo tá aqui. Do passivo não circulante tá aqui. E do que mais? Realizável de longo prazo, normalmente já destacou também, tá aqui. Então, já vou também. Então, todas as contas que eu for utilizar, elas já estão em destaque, tá? Lembrando que uma análise dessa, geralmente você começa por uma vertical e horizontal, tá? Aqui, deixa eu até mostrar que ela tá aqui, ó, tá? Só ocultei, olha lá, a avaliação vertical sintética que eu fiz aqui nesse balanço. A gente pode depois falar mais sobre isso. E também horizontal, tá? Então, beleza, eu só vou deixar oculto aqui para facilitar, beleza? Então, o propósito é sempre facilitar nosso trabalho, né, gente? Deixar as informações que realmente a gente precisa utilizar, fechou? Então, vamos lá. Então, vamos começar a calcular aqui, ó. São 4 anos, né? Não, dá uma boa margem de análise. Então, tem 2015, 2016 e 2017 e 2018, tá bom? Então, vamos fazer aqui o indicador. Cada indicador aqui está no seu espaço. Deixa eu só fazer um negócio que ficar mais bonitinho se apresentar isso aqui. Então, aqui tem de cada ano, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses indicadores, tá? Então, vamos lá, começando. Então, a primeira liquidez corrente, ativo circulante pelo passivo circulante. Então, eu vou pegar aqui igual, faço direitinho aqui no Excel, né, gente? Pego o valor do ativo circulante, divido pelo valor do passivo circulante. Então, a minha liquidez corrente,
1,17. Vamos fazer dos 4 anos, aí nós fazemos aí os devidos comentários, tá? No ano 2016, olha lá, pega o valor do ativo circulante, ó, circulante 2016, divido pelo valor do passivo circulante. Opa, ponto 98, deu uma queda, né, gente? Pequena queda aí. E depois no 2017, mesma coisa, né? Pego o ativo circulante, divido pelo passivo circulante. Aí ele se recupera bem, uma liquidez razoável, né? Em 2018, pego o ativo circulante, divido pelo passivo circulante. Ok? Então a gente pode transformar isso aqui em unidade monetária, porque é uma forma de utilização, né? Isso aqui que o Excel muda a fonte quando você... Gosto dessa fonte aqui, ó. Deixa eu alterar. Aí, deixa a fonte que eu quero. Beleza. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui a análise da liquidez corrente, ou seja, vamos lá. Então em 2015, para cada real aqui, eu tenho aqui, ó, liquidez corrente, ativo circulante pelo passivo circulante. O que ela indica? Quanto de ativo circulante tem para cada real de passivo circulante. Então, em 2018, para cada R$1 de passivo circulante, em 15, desculpa, essa empresa tinha 1,18 de cobertura, 19 para cada real ela tinha 98 centavos, 16 quer dizer, 17 para cada real ela tinha 1,17 e 2018 para cada real ela tinha 1,22, né? Então, a gente pode considerar aí uma situação de liquidez corrente razoavelmente estável, né? Uma liquidez corrente aí mais ou menos estável, né? Então, o que eu posso imaginar aqui? Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, né? Eu poderia abrir, se eu tivesse acesso à informação, por exemplo, de abrir essas contas, de fazer uma análise mais apurada, mais detalhada desse indicador, por exemplo, qual que é o prazo dessas contas a receber, qual que é o prazo dessas contas, desses passivos a serem pagos. O que a gente observa aqui? Que a gente tem uma queda na liquidez em 16 e a gente tem um aumento do ativo circulante. Então, provavelmente, qual que é o motivo dessa queda? É um aumento também significativo no passivo circulante. Tá vendo que ele aumenta bastante de um ano para o outro aqui? Então, se nós vamos abrir um pouquinho aqui agora eu vou usar a análise horizontal. Então, a horizontal aqui do passivo circulante. Ele aumentou 42% não sei se, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Aqui, ó. Ela aumentou 42% em 2016, né? Então, o aumento do passivo circulante foi bem significativo, né? Ao passo que o aumento do ativo circulante também foi 18%, teve um aumento, mas não tão significativo quanto a gente tem do passivo, né? Então, isso explica também a queda na liquidez. Então, eu gosto de fazer essa análise, você puxa a horizontal e a vertical, porque são fatores aí que te ajudam a entender um pouco, né? Um pouco melhor isso aqui, né? Deixa eu só jogar isso aqui num gráfico, pessoal, só para a gente poder ficar meio visual, né? Gosto de poder ser visual aí nesse sentido, gosto do gráfico por causa disso, né? Tem um pequeno gráfico aqui. Então, eu vou chamar aqui de liquidez corrente. Tá? A gente pode jogar um mini gráfico também, né? Então, vamos lá, vamos por um rótulo de dados aqui. A tabela de dados acho que é legal a gente colocar. Bom, tirar isso aqui, porque como a gente já tem o... Vou tirar essa tabela. Deixa só assim. Então, já é suficiente, né, para a gente entender aí o que acontece, né?
Então aí a gente vê aí o comportamento da liquidez corrente desse liquidez corrente, né? Depois a gente joga tudo aí e faz uma análise mais completa aí de cada um, tá bom? Ok, então liquidez corrente está aqui, está feita, né? Então, o que a gente pode dizer da liquidez corrente dessa empresa? De certa forma, eu posso considerar que ela se mantém, apesar de eu ter em 2016 uma queda significativa já explicada pela questão do passivo circulante que se alterou. Talvez eu até consiga respostas para isso aqui analisando, por exemplo, passivo não circulante. É interessante, né? Porque no ano que o passivo circulante aumenta, o não circulante diminui, né? Então, provavelmente essa empresa teve aí que puxar compromissos já para ir liquidando com eles, né? Então, tem aqui uma análise aí da liquidez corrente, tá bom? Vamos lá agora para a segunda, que é a liquidez imediata, que é aquela que nós já comentamos, né? Ela tem assim um certo valor se eu estou falando de por exemplo, do supermercado. Essa empresa não é um supermercado, essa empresa é uma indústria metalúrgica grande, né? Então, aí aqui é tudo em milhares de reais, tá? Vale a pena também lembrar isso. Então, a tendência é não ter uma liquidez imediata alta, né? Se espera que não tenha. Vamos lá. Então, eu vou pegar a disponibilidade, que é caixa equivalente de caixa, vou dividir pelo passivo circulante que está aqui embaixo. Realmente, né? 2015, 2016, dividido pelo passivo circulante aqui embaixo. (2017) caixa equivalente de caixa dividido pelo passivo circulante. 2018. Então tá aqui. Então vamos pegar em dinheiro, né? Transformar em unidade monetária. Então, olha que interessante, né? Bem aquilo que a gente falou, né? Você tem aí a liquidez imediata, né? 2 centavos para cada real de dívida, 4 centavos, 3 centavos, e depois ela dá uma melhorada aí de 11 centavos por real de dívida em 2018, né? Então, você vai ter essa melhorada de caixa nesse momento, né? Apesar, como nós falamos, né? É uma empresa que não é um supermercado, né? Mas é uma empresa que na prática ela precisa tomar um pouco de cuidado com a sua disponibilidade imediata, né? Então, se um valor é tão baixo, né, de cobertura, significa que provavelmente se você abrir essas contas aí na linha do tempo, existe a chance dela não conseguir honrar todos os seus compromissos imediatos, né? Então, tem uma situação aí bastante preocupante nesse aspecto, né? Apesar de ter uma liquidez corrente até razoável, né, até boa, por assim dizer, mas tem uma liquidez imediata preocupante. Como eu falei, não se espera que não seja alta pelo contexto, mas ao mesmo tempo, o que eu teria que fazer para poder fazer uma análise mais completa desse indicador? Pegar os compromissos imediatos, comparar com a liquidez imediata para poder entender como que essa empresa está aí nesse sentido, tá bom? Então tá aí, eu não vou fazer gráfico porque é um indicador bem simples, a gente queria focar mais na análise de liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral, tá bom? Então, vamos agora para a liquidez seca, né? Como que eu faço? Ativo circulante menos estoques dividido pelo passivo circulante. Olha lá, avalia se existe a necessidade de venda dos estoques, se a empresa consegue liquidar seu passivo circulante sem vender seus estoques, ou seja, avalia a capacidade da empresa de solvência, né, ou de liquidez, mediante a utilização de ativos monetários, ou seja, descontando aí
o valor dos seus estoques, né? Então, de novo, assim como na liquidez imediata, eu citei o exemplo do supermercado, que tem bastante recebimentos à vista, né? Recebimentos aí já de imediato. Aqui também, no contexto do supermercado, eu vou ter esse indicador com valores altos de estoque, que é uma indústria, também posso ter isso, né? Uma indústria metalúrgica, também eu posso ter isso, mas questão de a gente analisar agora e entender qual que é o impacto dos estoques aqui, né? Então, os valores devem estar menores do que a liquidez corrente, mas o quanto menor, né? Vamos entender então isso aqui, né? Então vamos lá, então eu pego a liquidez seca, então eu pego o ativo circulante, abre parênteses, né, gente? Total do circulante menos os estoques dividido pelo total do passivo circulante. Olha lá, realmente já o valor de estoque é significativo, né? Olha lá, 2015, né? Abro parênteses aí, pego o total do circulante menos os estoques dividido pelo total do circulante no passivo, mantém estável o número igual 2016 agora, tá? 17 quer dizer 17. Pego o total do circulante menos os estoques, fecha, dividido pelo total do passivo circulante, está aqui. Basicamente o número não se altera. Igual, parênteses, total do circulante menos os estoques, dividido pelo passivo circulante, está aqui. E também, aí sim, aí em 2017, 2018, eu tenho uma alteração interessante aí do meu número, né? Então já começa a ter uma mudança aí bem interessante para considerar, né? Tem um aumento aí de 10 centavos em um ano. Basicamente aqui eu não tenho mudança nenhuma, né? Basicamente tem uma estabilidade aí de um período para o outro. Mas, olhando aqui já para o ano de 2000, pro ano não, os anos aqui do relacionado ao indicador de liquidez seca, aí a gente começa a ter uma mudança bastante interessante, né? Então, 40 centavos, 41 centavos, 42 centavos e 52 centavos. Então, vamos aqui agora para a nossa liquidez geral, né? Então, liquidez seca, que nós calculamos, então ela mantém-se estável, como já comentamos aqui, e depois, no último ano, ela tem uma elevação aí bem significativa na sua liquidez geral, né? Então, a questão da representatividade dos estoques, ela acaba, de certa forma, diminuindo nesse último ano, né? No questão do impacto de liquidez. Se a gente olhar, por exemplo, a conta estoque, na verdade ela tem um grande aumento em 2016. Vamos abrir aqui a análise horizontal, porque vale a pena a gente dar uma analisada aí no decorrer, né? Então, a gente tem um aumento de 4% dos estoques, não é muito, né? Em 16 para 15, entre 17 para 16 uma queda, e depois mais um pequeno aumento aí em 2018, né? Da questão dos estoques, né? A gente tem uma melhora, inclusive na liquidez corrente, do modo geral. Então, o que nós podemos aqui entender? Primeiro, assim, a empresa precisa vender os seus estoques precisam se realizar para que ela consiga pagar suas contas. Então, porque mesmo que aqui não seja 1 para 1, o que é bastante difícil, né? Mas a empresa precisa continuar, enfim, basicamente é continuar aí com o seu giro natural e, se possível, melhorar o seu giro, porque quanto mais giro, o giro também vai impactar na liquidez aqui, né? Se ela vende mais rápido, se ela recebe mais rápido, a liquidez também ela é melhorada, né? No modo geral, o que nós vemos aqui no último ano? Uma queda nessa dependência aí pela
pelos estoques, né? Não é muito significativa, mas existe uma queda na dependência de venda dos estoques para a liquidez. Isso é demonstrado por meio de uma melhora muito boa na liquidez geral, na liquidez corrente e também depois aqui na liquidez seca, tá bom? E o último é geral, né? Então, geral eu vou somar o ativo circulante mais o realizável, dividir pela soma dos dois passivos, né? Então, vamos lá. Então, vou pegar aqui o ativo circulante em 2015, mais o ativo realizável de longo prazo, está aqui destacado, fecha parênteses, divido pelo quê? Pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, fecha parênteses. Então, liquidez geral aqui no primeiro ano, 92 centavos. Essa aqui ela é razoavelmente preocupante, né? Por quê? A gente já vê que ela não tem aqui nenhuma cobertura de 1 para 1, né? Vamos fazer os outros anos aí para a gente poder entender como é que se comporta. Então, de novo aqui, vou somar ativo circulante mais ativo realizável de longo prazo dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante total, né? E aí mantém-se estável basicamente, 2016, 2017, vamos lá, vamos analisar aqui, ativo circulante mais, vê quando você destaca as contas, fica mais fácil, né, você fazer, né, dividido pelo passivo circulante, eu não posso esquecer do parênteses aqui, né, pessoal, respeitar a matemática aqui, mais o não circulante, e aí fecho, mais uma queda de liquidez. Essa liquidez geral é um pouquinho mais preocupante, né? Aí no último 2018, o ativo circulante mais o realizável de longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. E aí, mais uma vez, alguma queda. Então, olha que situação interessante, né? A empresa que tem na verdade, uma liquidez razoável, né? Uma boa liquidez corrente, uma liquidez imediata dentro do que se espera, baixa, mas dentro do que se espera. Uma liquidez seca melhora, que vai melhorando, né? A dependência dos estoques, de venda dos estoques para honrar seus compromissos vai diminuindo no decorrer dos anos, mas uma liquidez geral aí que de certa forma mostra um pouco preocupante, né? Porque aí você fala assim, por que a gente não soma, por exemplo, o restante dos ativos, né? O imobilizado, por exemplo, ou o intangível, porque não são realizáveis, né? O imobilizado eu não vou vender, não é destinado à venda, e o intangível menos ainda, né? O intangível trato de marca, de patentes. Então, pessoal, é uma situação aí que, num curto prazo, vamos lá, resumindo um pouquinho aqui, num curto prazo, essa empresa demonstra uma situação até interessante, do ponto de vista de liquidez, mas no longo prazo a gente nota aí que tem aí algumas situações aí que podem preocupar. Vamos jogar isso aqui num gráfico, né? Apaguei aquele outro, vamos jogar isso aqui. Tentar jogar isso aqui num gráfico geral, não aceita. Vamos mudar aqui um pouco. Inserir um gráfico aqui para a gente poder, de repente, fazer uma análise aí. Deixa eu só mudar umas coisas aqui nesse gráfico. Então, pessoal, vamos só mexer nesse gráfico, que não deu muito certo, né? Então, a gente entra aqui, alterar tipo do gráfico. Aqui, botei isso, agora sim. Agora a gente consegue ter uma ideia aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom, para a gente poder alterar esse título. Liquidez. Liquidez, né? E aqui vamos lá. Colocar rótulo, que é importante a gente ter
rótulos de dados, depois nós vamos organizando isso aqui. Certo? Então eu tenho aqui a liquidez em cada período, né? 2015, 16, 17 e 18. Eu posso também alterar aqui, formatar essa legenda. Se eu consigo selecionar essa série, né? Para nomear essa série. Então a série 1. Deixa isso quieto por enquanto, depois a gente faz isso. Então olha só, vamos lá, só para a gente entender então um pouquinho da questão do comportamento aqui do gráfico. O gráfico ajuda a gente a ter uma base, né? O gráfico traz aí um norte, de certa forma, para a gente poder, só puxar essa para cá, a gente poder aí analisar. Então, olha, eu tenho esse comportamento da liquidez corrente, né? Um comportamento aí de certa forma estável, né? Depois aqui no segundo, pegando os valores aqui, eu tenho nesse segundo eu tenho a liquidez geral, que aí, na minha opinião, ela acaba sendo um pouco preocupante, né? Porque você vê que sofre uma pequena queda aí no decorrer do tempo. Depois eu tenho a liquidez seca, que tem uma estabilidade e no último período ela tem um aumento, e a liquidez imediata, que é essa última aqui, de certa forma a gente vou nem tratar muito com ela, porque como eu já disse, não tem relevância, né? Numa indústria, lógico que é um valor baixo, né? Eu tenho que considerar vários contextos, mas não teria tanta relevância. Então, pessoal, isso aqui basicamente é o que a gente traz aí de análise de liquidez. Uma análise simples, enfim, calcular os índices é relativamente simples, né? Vocês viram aqui, calcular, dispor num gráfico para poder visualizar e comparar. Tem vários modelos de gráficos aí que você pode utilizar, né? Dentro do que você precisa, né? Basta ir mexendo aqui no Excel e tratando com outros tipos de gráficos. Aqui eu fiz gráficos isolados, eu gosto de analisar assim, enxergar no mesmo gráfico, mas ao mesmo tempo analisar de forma em separado cada indicador. Penso que isso facilita aí o processo de análise. Mas enfim, uma situação de liquidez num curto prazo até razoável, até boa, né? Eu diria assim que boa, mas num longo prazo realmente, então o que me preocuparia nessa empresa é a liquidez chamada de geral aqui, né? A liquidez geral realmente ela até é preocupante porque ela vem caindo. Fechou? Então essa aí é a nossa deixa eu tirar aqui. Então essa aqui é a nossa análise de indicador de liquidez, um indicador importante, um indicador que com certeza você vai aí em algum momento tratar com ele, dependendo do contexto de empresa que você trabalhe. A grande pergunta que sempre fica é: isso aqui é só para grandes empresas? Não necessariamente, eu posso ter esse tipo de indicador, posso ter esse tipo de tratativa também em pequenas empresas, desde que ela tenha um relatório financeiro aí razoável, se não um balanço completo, mas pelo menos um relatório de contas a pagar do próximo ano, pelo menos já ajuda a se ter uma base aqui no indicador de liquidez. Contas a pagar e contas a receber. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Então não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, mandar sua dúvida, debater com a gente aí esse tema muito interessante, muito relevante. Abraço e até o próximo vídeo.